Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Tem Ninja, eu sou Eduardo Honorato. Se você quer se tornar um administrador de redes reconhecido com ganhos acima de 5 mil, aqui é o canal para vocês. Não tivemos o episódio do podcast Tem Ninja, o terceiro episódio ainda essa semana. Eu tive um problema de coluna, travei legal anteontem, né? Por conta disso, né, eu consegui me deslocar e me locomover hoje. Então, eu não consegui gravar, infelizmente, o podcast do Tem Ninja. E eu estou entregando esse conteúdo aqui para vocês porque é uma oportunidade, afinal de contas, eu queria aproveitar essa situação que eu estou tendo agora, que é uma situação real. E aí eu vou fazer junto com vocês, explicando uma coisa que vai ser, acredito que muito interessante e de muito valor. A gente tem uma situação aqui que eu entendi o que aconteceu já, porém eu ainda não tinha passado por ela. Uma das coisas que eu quero ensinar a você é aprender a aprender. Então, um dos meus objetivos é mostrar para você como você faz diante de uma situação onde você não conhece. Essa situação que eu estou vivendo aqui é um problema de virtualização que eu tive. Eu vou explicar já o que aconteceu, mas aí eu vou, mais importante do que isso, eu vou explicar qual é o meu mindset, como que eu lido com esse problema. Eu fiz uma pequena busca, eu vi que tem alguma coisa, mas eu ainda não olhei os detalhes de como fazer. Então, eu vou fazer isso junto com vocês, para que vocês entendam como que eu ajo quando eu tenho um problema. E hoje, o reconhecimento que eu tenho, né, diante dos meus clientes, dentro do pessoal que é técnico, que vem atrás de mim procurar para achar a solução, como que eu faço para encontrar as soluções dos meus problemas? Então, hoje a gente vai procurar junto a solução. Eu vou tentar guiar vocês em como eu faço e ver se a gente consegue resolver o problema. Pelo que eu vi, existe solução, então acredito que nós vamos chegar lá juntos. A questão é que eu vou dar o passo a passo aqui, mostrar como que é o meu dia a dia. Quando eu tenho um problema, como é o que eu tenho agora, o que eu faço para resolver? Então, qual que é a situação aqui? Eu tenho um servidor aqui que é um servidor de testes. E o que está acontecendo? Na hora que eu tento ligar esse servidor, ele me dá um erro. Ele fala que o arquivo dessa máquina virtual, então isso aqui é um VMware ESXi 7.0. Essa é uma máquina virtual que está rodando dentro do meu servidor ESXi. E ele tem um arquivo .vmdk, que seria o arquivo de disco dele, né? O arquivo do disco virtual dele. Está dizendo que esse arquivo não foi encontrado. E aí, eu queria falar de uma coisa, de uma característica do VMware ESXi. Deixa eu pegar aqui, vou pegar alguma coisa que tenha visual aqui para mostrar para vocês. Vou usar o WinSCP aqui. Passar cá. Conectar aqui no meu host. E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então aqui, eu estou logado aqui no meu servidor ESXi. Eu vou entrar aqui na minha pasta VMFS, que é onde ficam os meus volumes, né, onde estão armazenadas as máquinas virtuais. O disco que eu quero está aqui no Data Store One. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Eu vou pegar uma máquina aqui que está funcionando. Então essa máquina virtual aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. O disco virtual dela é um arquivo .vmdk que tem 1 KB apenas. E aqui eu tenho um outro arquivo VMDK, que é o -flat.vmdk. Então, esse arquivo aqui que eu tenho, que é o primeiro VMDK, ele é só um arquivo de referência, ele é um arquivo descritivo. E aí, olha o que aconteceu na máquina que não está ligando. Então, percebe? Ó, eu tenho um arquivo de 1 KB, que é o VMDK, que é o descritivo do disco, que ele diz qual que é o tipo de disco e tal. Se ele abrir aqui, isso aqui é um arquivo de texto, tá? Vou abrir ele aqui no editor, só para vocês... Nossa, tá minúsculo. Tá vendo? Ele é um arquivo, é um disk descriptor file. Então, ele é um arquivo que apenas descreve, ó. Ele descreve qual que é o tamanho do disco. E aqui ele faz referência
ao arquivo flat, que é o arquivo propriamente que contém as informações. Então, aqui ele fala qual que é a geometria do disco, né, qual que é o tipo dele, enfim. É um arquivo de informação, ele não é um arquivo de dados propriamente. E o que vai acontecer? Ele está tentando ligar, eu estou tentando ligar essa máquina aqui, ó. Eu tenho o meu arquivo flat, porém, eu não tenho o meu arquivo VMDK que faz. Então, assim, o que eu vou ter que fazer é reconstruir esse VMDK, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma busca, e é aqui onde a gente entra naquilo que a gente vai fazer junto. Eu vou ensinar vocês a fazer. Então, como que eu faço essa busca e pelo que eu procuro? Bom, vou dizer novamente aqui aquilo que eu já disse muitas vezes. Já expliquei para vocês. O mundo, ele tem o tamanho X, se você fala português. Se você fala inglês, o mundo tem o tamanho 100x. E isso é muito válido para a área de TI. Então, se você fizer uma busca dessa solução que você precisa encontrar em português, é possível que você ache, é possível que não. Mas a grande probabilidade de você encontrar está em fazer uma busca em inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca do erro que ele está dando aqui em inglês. Então, eu vou fazer uma busca no Google, padrão mesmo, e vou escrever em inglês. E aí, se você não sabe inglês, o que você faz? Você vai lá no Google Translator, escreve em português o que você quer, pede para ele traduzir para o inglês e busca em inglês. Ele vai trazer resultados e aí você pega em inglês. Por que isso? Você vai fazer uma busca em português, talvez você não ache o que você quer, e aí você faz a sua busca em inglês. Mesmo não sabendo inglês, é possível fazer essa busca desse resultado em inglês. Porque ele vai encontrar isso nos fóruns, na documentação da VMware, que está em inglês originalmente. E talvez o artigo não esteja traduzido para o português. Então essa é a vantagem de buscar em inglês. E é por essa razão também que eu dou preferência para sistema operacional do servidor que eu instalo para usar em inglês. Por quê? Quando você tem um erro que o sistema operacional te mostra, ele já dá o erro em inglês. Você não tem que traduzir o erro se ele está em português, né? Você não precisa passar o erro para inglês, você já busca, pega o erro e já faz a procura. E aí ele já vai achar para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou vir no Google aqui e vou buscar. Vou buscar o que existe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para ele: How to recreate a VMDK. Ele já me deu algumas sugestões aqui, ó. How to recreate a lost missing virtual disk description file. Vou tentar essa opção aqui. Então assim, como recriar um arquivo de descrição de disco, né, VMDK, perdido ou não encontrado. Ele vai dar algumas opções aqui. Ó, ele tem aqui, ó, ele tem um vídeo da VMware original, da VMware KB, de como recriar. E aqui, esse é o link que eu falei para vocês que eu tinha achado. Então eu vou abrir esse link aqui, ó. A VMware, ela foi adquirida pela Broadcom. E a Broadcom agora, então, a base de conhecimento da VMware, ela está dentro do portal da Broadcom. E ele tem aqui, ó, como recriar um Virtual Machine Disk. Eu vou abrir uma nova aba aqui. E aqui é o pulo do gato. Então, por exemplo, se eu pegar essa aba aqui, colocar, você não fala inglês, você não consegue ler inglês. Se você fizer o seguinte, vem aqui no Microsoft Edge, ali eu estava no Chrome. Eu vou abrir essa URL, que é o KB da VMware, explicando quais são os passos. Ó, e aqui tem aquele vídeo ensinando como fazer, como recriar o disco. Então aqui ele tem os detalhes. Para encurtar o meu tempo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Copilot e pedir resuma o conteúdo
dessa página. Ó, ele fez o resumo aqui para mim de quais são os passos necessários para recriar. Então ele fala o que precisa ser feito, mas eu quero melhorar isso. Eu quero quais comandos eu devo usar para o procedimento. Olha aí, são os comandos que ele me fala aqui. E aqui o que ele já fez? Ele já traduziu para mim para o português. Então vamos fazer o que ele está fazendo, o que ele está falando aqui, ó. Só entender primeiro o que ele está pedindo aqui. Eu vou acelerar essa parte. Eu vou entender o que ele está pedindo e aí a gente já faz isso juntos. Ó, aqui eu resolvi fazer uma outra coisa, tá? Eu vou fazer a abertura desse arquivo aqui, desse vídeo aqui, que é o vídeo que explica como fazer. Então, ó, como recriar aqui eu posso pedir para o Copilot resumir para mim. Resuma o conteúdo desse vídeo e coloque todos os comandos necessários para a recriação do arquivo. O que o Copilot faz? Ele já vai lá, ó. Então ele já fala para mim qual que é quais são os detalhes que eu preciso fazer. Então vamos fazer o que ele está falando aqui. Bom, eu loguei lá no meu servidor VMware SXI, deixa eu aumentar o tamanho aqui para mostrar e nós vamos fazer as orientações que ele está pedindo aqui. Vou dar um ls-lha, né, que ele vai listar aqui para mim todos os diretórios. Eu vou entrar no VMFS e aqui ele fala, tá? Para fazer isso. Ele mostra qual que é o caminho onde está. Então eu vou entrar no VMFS, vou entrar em volumes, ls, e ele tem os atalhos para os volumes. Então vou entrar no meu Data Store 1, né? Aí ele já entra naquele nome estranho ali. Vou entrar na máquina virtual que eu quero resolver o problema. E aqui que eu preciso executar os comandos. Então estou dentro do diretório da máquina virtual aqui. E vamos fazer o que ele está pedindo. Aqui ele fala para eu dar um vmkfs tools -q e o nome do arquivo flat. Então vmkfs tools -q. O nome do arquivo flat é o w10 monitor flat.vmdk. Bom, só para vocês saberem, tá? Eu fui lá no KB da VMware e aqui ele fala que esse comando, né, que é para ver qual que é o tipo de disco virtual que tem, ele é obsoleto, ele já passou a ser irrelevante. Então aqui no KB, originalmente, o que ele faz? Ele fala para a gente fazer o seguinte, ó. Eu já vou direto para o passo que ele manda eu fazer aqui. Ó. Ele manda dar um ls-l para fazer exatamente o arquivo, para a gente saber exatamente qual é o tamanho do arquivo do arquivo flat, que é o arquivo de disco. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu Notepad. Vou abrir um novo arquivo aqui. Vou dar um ls-l. O nome do meu disco aqui. O meu arquivo flat. w10 monitor flat.mdk. E vou colar aqui. Então peguei aqui, criei o meu comando. ls-l. Aí ele vai me dar aqui exatamente o tamanho do meu arquivo flat. É o que ele pede para usar ali. Então, vim aqui, copiar e vou colar. Aí, ele fala o seguinte, para usar o comando vmkfs tools para criar um novo disco temporário virtual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comando aqui, colar aqui, vou substituir o valor
pelo exemplo que ele dá. E ele manda criar esse arquivo aqui tipo TIM, né? Por que é o TIM? Ele é aquele tipo de disco que não ocupa todo o espaço. Isso é para economizar espaço. Então ele não vai criar esse arquivo temporário no formato onde ele já ocupa todo o espaço em disco. Por quê? Porque a gente vai usar ele para mexer. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse arquivo, vou vir aqui e vou fazer o que ele fez. Ele criou já para mim aqui um arquivo VMDK com nome temporário. Aí o que ele fala? Como eu vou só utilizar o arquivo VMDK que ele criou e eu vou editar esse arquivo, ele fala para eu deletar o arquivo temporário VMDK que eu criei, que seria o arquivo de disco propriamente, né, onde estão as informações. Então ele fala para eu dar um delete tempflat.mdk. Então eu vou fazer exatamente o que ele está falando aqui. rm-i tempflat.mdk, que é o arquivo que ele me mandou criar. Aí ele pergunta se eu quero remover, dou um sim, acabou. O que ele fez? O que eu fiz? Eu criei um arquivo temp vmdk, ele já criou o arquivo temp e ele criou o arquivo flat ao qual esse temp se referia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai editar esse temp aqui para fazer referência ao arquivo que foi perdido. Então, ele fala para eu renomear o arquivo vmdk para bater com o nome do arquivo flat que está órfão. Então aqui, ó, qual que é o meu arquivo que está órfão? É o w10monitor.flat.vmdk. Então eu tenho que ter um w10monitor.vmdk. Então eu vou copiar, né, esse nome aqui. E eu vou usar o comando que ele está falando ali. mv-i temp.vmdk. E aí eu vou colocar o nome w10, que ele já falou ali, né? Eu vou colar aqui, w10monitor.vmdk. Então o que eu estou fazendo? Eu estou renomeando o arquivo temp.vmdk, que eu acabei de criar, para o nome do arquivo que está faltando. Aí ele fala para eu fazer uma outra coisa aqui, para eu ir no VI, que é um editor de texto para Linux, e editar esse arquivo VMDK. A gente pode fazer isso pelo VI, ou a gente pode fazer isso utilizando o WinSCP. Eu vou usar o VI, que é o que ele fala para fazer ali. Então vou dar um VI, que é o editor, w10monitor.vmdk. Beleza. E aí o que ele fala para fazer aqui? Ele fala para usar o arquivo insert para permitir modificação no arquivo. Então eu vou lá, dou um insert. E aí ele fala o seguinte, aqui ó, é o temp flat que ele criou. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esse temp aqui e vou criar o que eu quero, w10monitor.flat.vmdk. E aí ele fala para eu... ele fala para eu deletar uma linha aqui, porque o arquivo que eu tinha, o tipo de disco que eu tinha, era o Team Provisioned. Eu não quero que ele seja Team Provisioned. Então eu vou deletar essa linha aqui também. Deleto aqui. O VI ele tem um comando que é o dd também, que dá para deletar a linha. Eu vou dar um ESC, para ele sair do modo de edição. Exclamação WQ. Exclamação. Dois pontos. Exclamação. WQ. Exclamação. O que ele faz? Dois pontos. É write quit. Então ele escreve o arquivo. Se você dar um VI monitor aqui, ele vai estar lá com o w10monitor.flat.vmdk que eu criei e a linha que eu excluí. Beleza. Vou sair aqui. Nunca fiz esse procedimento, tá, pessoal? Então eu estou fazendo junto com vocês aqui o teste. E aí ele fala para eu fazer mais uma coisa. A única coisa que eu fiz off-camera aqui foi ler o artigo para poder ir mais rápido aqui, senão eu ia ter que ficar no ponto a ponto aqui com vocês. E aí eu salvei, então eu renomeei o arquivo lá, e aí ele fala para checar a integridade do disco. Então
Qual que é o comando para checar a integridade do disco? Cadê o meu... Fechei o put. Vou conectar de novo lá. CD VMFS, CD volumes, CD data store 1, CD W10 monitor. E aqui eu vou pegar a minha máquina, aqui o arquivo VMDK que eu criei novo, tá aqui w10monitor.vmdk, e aqui o arquivo de disco propriamente dito. Ele fala para eu checar a integridade, então vou ver mk fs tools -e w10monitor.vmdk. Ah, tá. Eu escrevi errado. fs tools w10monitor.vmdk. Cadê? Ó, eu escrevi aqui o nome do arquivo errado, um M minúsculo. Ó, ele continua dando inconsistência. Provavelmente o que eu fiz? Eu cometi o mesmo erro lá dentro do arquivo. Então eu vou editar de novo. Cadê o comando vi aqui? Vi w10k. Mesmo erro aqui, tá vendo? O Linux ele tem esse, né, os sistemas Unix, ele tem esse detalhe de você ter que colocar as coisas no... ele é case sensitive. Então, venho aqui no insert, aí coloquei o M maiúsculo, agora vou dar um ESC, 2 pontos, WQ, exclamação, beleza, ele salvou o arquivo lá, eu editei com VI. Agora eu vou rodar o comando para checar a consistência do negócio. Vamos lá de novo. vmkfs tools -e w10monitor.vmdk. Olha lá, agora ele diz que a cadeia de disco está consistente. Então o problema está resolvido, pessoal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar a sessão aqui, fechar as minhas pesquisas aqui. Vamos ver se a máquina virtual vai ligar. Deu erro aqui, ele não estava ligando. E agora, pronto. A virtual iniciada. Consegui resolver o problema. Então, um problema que eu nunca tinha visto. Acabei de resolver. Primeiro contato que eu tive com o problema. Qual que foi a minha ideia com esse conteúdo aqui? Foi demonstrar para vocês qual que é o meu pensamento, qual que é a forma que eu desenvolvo uma solução. Eu não conhecia a solução. Eu sabia do problema, sabia dos fundamentos, e os fundamentos eu procuro sempre estar ensinando para vocês aqui, então é uma questão de você conhecer a ferramenta e tal. Mas eu tive um problema que eu desconhecia. Por que ele deu esse problema? Ele deu esse problema porque eu fui movimentar o arquivo e eu não vi que ele não tinha movimentado o arquivo VMDK. Eu fui lá no disco de onde eu tinha copiado, de origem, e deletei os arquivos. O que aconteceu foi, ele perdeu o arquivo VMDK, ficou inconsistente. Aí eu fui lá e resolvi dessa forma, encontrando o KB. Então, a ideia com esse conteúdo aqui foi te ensinar a aprender a encontrar a solução sozinho. Essa é a ideia. Então, vocês viram o que eu fiz? Qual é o erro que dá? Então, a primeira dica lá, que vai ser o grande diferencial, que é o grande diferencial do meu método, que as pessoas não entendem isso. Eu fui no original em inglês procurar a solução. Se você fizer isso, vai poupar muito tempo. Você não tem que ficar traduzindo o negócio para português, para inglês. Eu vou sempre te estimular a aprender o inglês, quando possível, mas você não precisa obrigatoriamente saber o inglês. O que eu te estimulo, sim, é, quando possível, você aprenda o inglês, que você procure entender. Com o tempo você vai acabar desenvolvendo, né, o inglês. Mas se você não sabe inglês, Google Tradutor. Mas o pulo do gato, o diferencial é, primeiro, não tenha preguiça, não se intimide com o problema, né? Não tenha medo, vá atrás das informações e saiba disso. Esse é um diferencial. Em inglês você provavelmente vai encontrar a solução do problema, coisa que geralmente você não vai achar em português.
Algumas vezes você encontra quando é um problema comum, mas quando é um problema mais específico, você só vai encontrar a documentação original do fabricante, que é geralmente em inglês. E é isso, pessoal. Essa é a ideia, é fazer com que vocês compreendam qual que é o mindset correto na hora de lidar com um problema. Então, a gente tinha aqui um problema com o qual eu nunca lidei antes, e a gente encontrou a solução. O que eu fiz? Fui lá no KB da VMware, eu não sabia fazer, nunca tive esse problema antes, fui lá, encontrei, vi que tinha a solução, fiz e resolvi. E é assim que funciona para tudo, né? E você pode ter essa confiança para resolver também os problemas aí, enfim, do seu jeito, no que você precisar. De resto, eu gostaria que você deixasse um comentário se a explicação de como fazer isso. E aqui eu não falo nem do problema específico que eu tive, talvez você esteja caindo nesse vídeo por causa que você procurou pelo mesmo erro aí, e aí o Google, o YouTube te respondeu com esse vídeo. Como fazer a recuperação desse arquivo. Ok, ótimo, que bom que eu te ajudei, mas o principal objetivo desse vídeo não é ensinar como você resolver esse problema em específico. O principal objetivo desse vídeo é como ensinar você a aprender a resolver por si mesmo. Essa é a ideia. Qual que é o mindset que eu utilizo, como que eu faço para resolver o problema daquilo que eu desconheço. Essa é a ideia aqui do canal, essa é a ideia do meu método, é assim que eu acho que você vai se tornar um cara diferenciado nessa área para atuar como administrador de redes, como gestor de TI, enfim, como um cara que vai ser o cara para quem as pessoas olham e vão encontrar a solução. Se gostou, deixa o joinha aí. Se o vídeo te ajudou, deixa o joinha aí. Me ajuda com o algoritmo do YouTube. E um abraço, fiquem com Deus.